Para que haja harmonia na sociedade, é preciso definir direitos e deveres. E se a sociedade em questão ultrapassa as fronteiras de um país, como organizar essas relações? Este é um dos principais objetivos do direito internacional, ciência que regula os direitos entre as nações e as obrigações decorrentes desses direitos. Hoje nós vamos falar sobre as principais questões do direito internacional, da origem à atualidade. Quando os povos reconheceram oficialmente os procedimentos do relacionamento internacional? Até onde vai a soberania de um país e quando começa a jurisdição internacional? E por que o Brasil reconheceu o Sudão do Sul como país e não reconhece o Estado da Palestina? Estes são alguns dos assuntos que vamos debater no programa de hoje. Vamos saber um pouco mais então sobre a origem do direito internacional e a importância dele? Confira a reportagem. Em um mundo cada vez mais conectado, cidadãos, empresas e instituições interagem além das fronteiras. E quanto maior essa interação, maior a importância do direito internacional no estabelecimento de princípios jurídicos comuns aos países. Os universitários já perceberam isso. É uma área muito ampla, assim, né? Questão empresarial, justamente questão empresarial, né? Está crescendo muito aqui no Brasil. Acho importante, sim, até pela homologação das sentenças estrangeiras perante o STJ, né? Todos os estudantes têm que ter conhecimento para entender melhor, né? Para o jurista Márcio Garcia, professor de Direito Internacional, o tema tem conquistado relevância nas últimas décadas, quando a guerra deixou de ser aceita como forma lícita para a resolução de conflitos. Então você tem uma comunidade internacional, uma sociedade internacional, isso me parece hoje indisputável. E obviamente para que essas coisas funcionem minimamente existe uma norma de conduta, você começa a perceber na cena internacional uma busca cada vez maior por um adensamento dessa juridicidade. Os estudantes identificam as vantagens. Os países respeitam porque tem a entrada da ONU, tem a OIS, tem várias instituições, né, que regulamentam o direito internacional. Um ordenamento que serve para quê? Para unificar os entendimentos, porque conforme se sabe, a globalização ela serve não só como um parâmetro econômico, cultural, mas para solucionar conflitos. O direito internacional, ele a priori está sendo construído para depois exercer influência nos próprios Estados-membros, que a tendência, na minha percepção, diante da globalização, é que unifique todo o ordenamento. Para o professor Danilo Porfírio, doutorando em Direito Internacional, as relações entre os países ainda se baseiam na soberania das nações e deve avançar para a unificação das normas em torno de temas universais, como os direitos humanos. As relações de direito internacional são pautadas em comutatividade soberana entre os Estados. É uma relação de reciprocidade entre os Estados através de quê? De tratados, com temas pontuais, com temas específicos, de interesses comuns ou de convenções. Pautado no quê? Nos direitos humanos. Ou seja, eu já não vou me importar exclusivamente com os Estados, mas com os cidadãos desse Estado. Eu estou falando da constituição, sim, de uma sociedade global, de uma sociedade cosmopolita, de uma cidadania global. A gente consegue perceber um envolvimento maior da comunidade, da sociedade internacional, considerando, sobretudo, que a maioria dos assuntos, eles ultrapassam a noção de fronteira. Bem, aqui em nosso estúdio estão o assessor de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal, Luiz Cláudio Cone, e o professor da USP, presidente da Academia Brasileira de Relações Internacionais, Wagner Menezes. Sejam bem-vindos à TV Justiça. Professores, na opinião de vocês, qual o acontecimento que vocês consideram mais marcante para a evolução do direito internacional? Primeiro, professor Luiz. Eu poderia dizer que, lembrando a Hannah Arendt, que até que os romanos fossem a conquista do mundo, que haviam vários mundos. Ela disse que então passa a haver um mundo a partir dessa nova realidade jurídica. De igual modo, eu acho que foi a partir das grandes descobertas, como um grande evento da humanidade, em que os europeus saem à descoberta do mundo e que se deparam com seres diferentes, de cultura diferente deles, e que ali é preciso que se instaura uma nova realidade, especialmente a partir do livro do Francisco de Vitória, em que ele reconhece o direito dos indígenas, ou seja, reconhecer o outro é, para mim, o marco fundador do direito internacional. Professor Wagner.
Reforçando a ideia do professor Luiz, eu gostaria de chamar a atenção para o processo de institucionalização da sociedade internacional. E esse processo de institucionalização da sociedade internacional está diretamente ligado, vinculado à ideia de produção normativa. Então, o grande marco de transformação do direito internacional e de institucionalização de uma sociedade internacional, como foi apresentado há poucos segundos pela matéria, foi justamente a criação da Organização das Nações Unidas, já representando um processo de institucionalização da sociedade internacional a partir de 1907, com as Conferências de Paz de Haia, mas chegando em 1945 e estabelecendo o desenho de uma nova sociedade internacional pautada substancialmente pelo direito e com o propósito de remodelar as relações internacionais dentro de um marco de juridicidade, com cortes internacionais para regulamentar as relações entre os estados, com mecanismos de produção normativa no âmbito de organizações internacionais que se multiplicaram em torno da Organização das Nações Unidas. Daí o impacto dessa nova realidade. Professor Luiz, vindo aqui um pouco mais próximo do tempo hoje que a gente vive, 11 de setembro foi um marco muito importante para o direito internacional no que se diz respeito ao direito para a guerra, né? Como que reagiu a comunidade internacional? Quais decisões foram importantes nesse cenário? Eu acho que são marcantes aqueles episódios que criam uma nova realidade jurídica. Até o momento do acontecimento do ataque terrorista no 11 de setembro, havia uma formulação teórica clara em torno do direito para a guerra e no direito na guerra. A partir daquele momento, como os americanos verificassem que havia uma imensa quantidade de terroristas de várias nacionalidades, ficou difícil definir contra que país se poderia reagir diante da agressão sofrida. E eles propõem, então, no Conselho de Segurança, uma modificação daqueles fundamentos teóricos para incluir a ideia do host state, ou seja, o Estado acolhedor, aquele que acolhe terroristas. Aparentemente, a reação da comunidade internacional foi positiva nesse sentido, porque, enfim, houve a possibilidade dessa reação do ponto de vista jurídico. Por outro lado, eles também quiseram modificar, enfim, a ideia do direito humanitário no que se refere aos prisioneiros de guerra, quando, ao prender esses terroristas, levaram-nos para Guantánamo e ali, numa decisão da Suprema Corte americana, criaram a noção de inimigo combatente, ou seja, essa diferenciação, esse inimigo combatente e prisioneiro de guerra, criou uma situação jurídica nova. Naturalmente, aí, nós lembramos muito bem disso, a reação internacional foi bastante acirrada, ninguém aceitou que, de fato, pudesse haver uma redução daquele direito humanitário. E essa é uma situação que se prolonga. De fato, nós podemos ver, há uma discussão teórica muito grande sobre a normatividade dos fatos, há quem acredite nisso e há quem não acredite nisso, mas, de verdade, os fatos acabam por produzir novas realidades jurídicas, e esse é um exemplo claro dele. Quando a gente fala em direito internacional, sempre vem à mente tratados, né? Então, vamos tentar exemplificar aqui o que são esses tratados, né? Como é que os países se regulamentam em relação a esses tratados? Bom, antes de tudo, e seguindo o título do programa, que é o Direito Sem Fronteiras, né, na realidade, o que acontece é que as fontes estabelecidas para o direito dos tratados, que são para o direito internacional, que são considerados os tratados, os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, compõem um conjunto de elementos que são formadores dessa norma internacional. Contemporaneamente, existe um processo de modificação desse processo de produção normativa do direito internacional. Me parece que existem outros sujeitos, outros atores, influenciando na produção de regras internacionais e dando a esse direito, até então internacional, um caráter, digamos, de direito transnacional, ou mesmo de direito cosmopolita. Alguns conseguem enxergar esse processo de transição, desse processo de produção normativa nesse caminho. Mas o direito internacional, que tem a sua maior expressão ainda hoje no direito dos tratados, é aquele conjunto de regras produzidas no plano internacional e que serve para gerar direitos e obrigações que são livremente pactuados pelos Estados. Acho muito importante isso que diz o professor, porque essa pluralização do debate, por assim dizer, ela também se dá nos dois âmbitos, tanto no nível internacional quanto no nível interno. Nós vemos que, por exemplo, a tomada de decisões dos processos de deliberação do Supremo Tribunal Federal se pluralizaram. Há a possibilidade de audiências públicas, há, enfim, a aceitação de amici curiae, e essa participação traz maior legitimidade às decisões. Do mesmo modo,
a grande crítica que se faz talvez na arena internacional hoje seja uma espécie de déficit de legitimidade, porque evidentemente que os Estados nacionais, conquanto ainda sejam os atores principais no direito internacional, não são mais os únicos atores. A sociedade se pluralizou, enfim, as iniciativas da sociedade civil também se dão em todos os níveis. E para dar um exemplo muito simples, muito claro, que afeta a nossa realidade contemporânea, vamos pensar na internet. Quem regulamenta a internet? Não é um Estado soberano, é uma iniciativa da sociedade civil. Ou seja, nós sofremos os efeitos da produção de uma norma, ou seja, de uma produção normativa que não está mais centralizada no Estado soberano. Agora, indo para o amplo, né, a gente fica nesse vai e vem o tempo inteiro, mas é importante falar um pouquinho sobre a Corte Internacional de Justiça. Quais são os estados que podem recorrer? Todos podem? Ou só os países membros da ONU? Como é que funciona a Corte Internacional? Então, gostaria de pontuar que a Corte Internacional de Justiça, ela é um marco no processo de afirmação da sociedade internacional e que a Corte Internacional de Justiça continua sendo a grande corte que é a expressão do direito internacional. Mas ela foi amoldada dentro de um outro tempo, dentro de uma outra realidade, de uma realidade que antecede 1945. Então, essa realidade transformou a Corte Internacional de Justiça numa corte que é acessível somente aos Estados. Talvez o resultado dessa limitação de atuação da Corte Internacional de Justiça tenha permitido e induzido que outros tribunais tenham sido criados ao longo das últimas décadas, levando a um processo de jurisdicionalização do direito internacional, com a criação de vários tribunais internacionais. Então existem outras entidades que passam a assumir um papel específico nessa discussão, modificando, inclusive, a possibilidade de acesso a essas cortes, como, por exemplo, a Corte Europeia, né? O próprio Tribunal do Mar, que abre a possibilidade para aplicação de arbitragem em certos casos, né? O Tribunal Penal Internacional, que é capaz, não de julgar estados, mas que tem competência jurisdicional para julgar indivíduos que cometam crimes contra a humanidade. Ou seja, existe um redimensionamento da atuação desses tribunais nos últimos anos e que leva a outros fenômenos também do direito internacional. Então, cortes internacionais, tribunais internacionais, é um dos capítulos desse processo de transformação do direito internacional. Mas a Corte Internacional de Justiça e os últimos votos especificamente do juiz brasileiro Cansado Trindade têm mostrado que ela tem assumido uma outra postura, uma postura de tentativa de mudança de perspectiva de atuação da própria Corte. Reconhecendo princípios, valores que têm sido construídos ao longo dos últimos 60 anos. Aqui também se percebe um fenômeno novo, que é esse fenômeno de uma espécie de conflito de jurisdição, por assim dizer, porque esses outros tribunais que foram criados acabam permitindo a possibilidade de produção de decisões conflitantes e diferenciadas. Bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre soberania versus jurisdição internacional e o papel do direito internacional na mediação de conflitos regionais. É só um minuto, não sai daí. Recife sediará o 12º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. De 26 a 28 de setembro será discutido o tema Jurisprudência Tributária e Segurança Jurídica do Estado da Legalidade Tributária ao Estado dos Precedentes. O evento é voltado para representantes das administrações tributárias, procuradores, juízes, economistas, empresários e estudantes. As inscrições podem ser feitas pelo site www.congressodireitotributário.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta. A gente conversa sobre as principais questões do direito internacional, da origem à atualidade. Estão aqui em nosso estúdio o assessor de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal, Luiz Cláudio Coni, e o professor da USP, presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional, Wagner Menezes. Então a gente retorna essa discussão com uma questão no mínimo complexa e que rende um bom bate-papo. Soberania versus
jurisdição internacional. Professor Luiz, o que tem prevalecido nos dias de hoje? É perfeito. Nós precisamos lembrar, antes de tudo, quais são os elementos da ideia clássica de soberania. Em primeiro lugar, a centralidade da produção normativa, depois o monopólio do uso da força e depois o controle das fronteiras. Se nós percebermos a realidade do direito internacional e, enfim, da relação dos países hoje, nenhum dos três aspectos está intacto. De fato, na integração, nos processos de integração nos blocos regionais, os estados, até pelo exercício legítimo, né, da sua soberania externa, eles transferem parcelas da sua soberania para outros organismos, alguns supranacionais, e o exemplo clássico é a União Europeia, em que pese todos os seus problemas e dificuldades. Evidentemente que esse processo não é simples, né? E isso significa também que a jurisdição constitucional fica afetada, porque a jurisdição constitucional vai ter que tratar de problemas que envolvem essa relação com tribunais supranacionais, regionais, de outro nível. Há duas decisões clássicas, uma da França, uma do Conselho Constitucional francês e uma do Tribunal Constitucional alemão, que trataram da questão. Ao enfrentar essa dificuldade em que, às vezes, o direito internacional parece invadir toda a esfera de competência do direito constitucional, ambas as cortes invocaram a ideia de identidade constitucional, sem, no entanto, dizer exatamente do que se tratava. Essa, por exemplo, é uma discussão muito importante nessa relação entre soberania e jurisdição constitucional, porque talvez seja a única saída que as jurisdições constitucionais poderão ter daqui para frente ao fazer face a essa invasão, enfim, quase agressiva do direito internacional. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já define em algumas decisões o que seja, enfim, a identidade constitucional do ordenamento jurídico brasileiro. A identidade constitucional pode ser definida por uma ideia de autodeclaratória, ou seja, o próprio tribunal diz o que é. Nós podemos defini-la em oposição com outros ordenamentos e nós podemos defini-la também por uma ideia de correlação. Mas o que é muito importante é que, de fato, esta talvez seja uma saída para as jurisdições constitucionais quando se encontram confrontadas com essa invasão do direito internacional. Do ponto de vista teórico, a minha expectativa é que a interpretação sobre o direito internacional, sobre o direito dos tratados, e que se refletisse nas cortes constitucionais, seria especificamente uma perspectiva de primazia da norma internacional. Não uma primazia irresponsável, mas uma primazia que enxergasse nesse processo de alocação de uma nova realidade, um processo de amadurecimento do próprio conceito de soberania dentro de uma outra realidade, uma realidade global, e dentro de um processo de alocação e de participação do Estado em organizações internacionais, aonde os compromissos que são assumidos por esses Estados, eles não são somente de caráter normativo positivo, mas eles são, acima de tudo, de caráter axiomático, valorativo, e que possuem profundos impactos na forma de interpretação e de comprometimento desses Estados, especificamente em relação à discussão sobre a questão dos direitos humanos. Então, se o Brasil vai para um foro internacional, se o Brasil participa e se compromete com valores e princípios, especificamente, eu não vejo como não reconhecer a primazia desses valores e princípios e o cumprimento desses valores e princípios e o reconhecimento desses valores e princípios pelas cortes brasileiras. Em relação ao próprio direito dos tratados, nós temos decisões que são emblemáticas e me parece, e o conselho que eu daria para os órgãos decisórios é que mudassem rapidamente a forma de interpretar a perspectiva que tem hoje sobre o direito dos tratados, de entender que os tratados estão no mesmo patamar de uma lei ordinária federal. Obviamente, nós tivemos uma reforma oportunizada pela emenda 45, que ainda que deu um caráter específico a certos tratados de direitos humanos, não todos, mas a certos tratados de direitos humanos, que representa um passo importante, mas é um passo importante que ainda depende de uma perspectiva de interpretação diferente do direito internacional, da visão do direito internacional e do próprio direito dos tratados. Eu ainda devo dizer ao professor que eu, enfim, teria um pouco de cuidado em abrir mão do princípio da supremacia da Constituição por uma única razão, pelo fato de que nessa intensificação das relações internacionais, o que se viu também
foi que na celebração dos tratados, cada vez mais os estados estavam impossibilitados de opor reservas. Ou seja, se resolvia uma espécie de análise prévia de constitucionalidade na celebração e na negociação do tratado, quando se pudesse opor reserva uma norma tida por inconstitucional. Mas, de fato, muitos dos tratados hoje impõem a impossibilidade de opor reservas. Então, aí nós ficamos no seguinte dilema. Se a legitimidade da nossa ordem constitucional deriva da nossa representatividade, da própria soberania, e se nós não podemos, ao partir para as relações internacionais, opor reservas àquilo que nos parecia inconstitucional, como é que agora nós devemos nos submeter plenamente a essa norma que, de fato, de antemão pareceu inconstitucional, mas que não pôde, por alguma razão, invalidar a própria celebração do tratado diante dos nossos interesses maiores, especialmente quando são interesses econômicos. Mas o fato é que, então, aí, eu acho que ainda é possível para a jurisdição constitucional ter um certo cuidado nessa análise, porque, senão, nós estaríamos, de fato, abrindo mão do princípio da soberania da Constituição. Agora, partindo para um assunto um pouco mais apimentado e falando sobre o reconhecimento de uma nova nação. O Brasil, recentemente, reconheceu um novo país africano, né, o Sudão do Sul. Por que não reconhecer o Estado da Palestina? Porque existem várias questões difíceis de serem resolvidas concretamente. Alguns países já têm dado um passo diferente nesse sentido. O próprio Brasil, no governo Lula, sinalizou de uma forma diferente, mas esse processo ele depende de um conjunto de fatores. E me parece que necessitaria também de um amplo debate com a sociedade brasileira sobre esse processo. O reconhecimento ele não se faz com uma patacada, com uma canetada. Então, é necessário uma profunda discussão sobre essas questões e sobre a repercussão que isso possa ter. Existem critérios para esse reconhecimento, professor? Não existe critério. O critério estabelecido pelo direito internacional é que fica a critério do próprio Estado. Então, o Estado ele toma uma decisão sobre isso. Nessa decisão, como é uma decisão bastante polêmica, vai envolver, então, um processo de estudo, de amadurecimento e de debate. Mas é uma questão bastante sensível nas relações internacionais. Mas veja só, o Brasil, como vários países com grande representação internacional, tem se posicionado favoravelmente ao reconhecimento. Mas é um processo que vai se dar historicamente e quem sabe nós estejamos vivos para ver isso ou não. Ok. A gente vai dar uma pausa agora na discussão para saber um pouco mais sobre um evento bastante importante no cenário do direito internacional, que é a Comissão de Veneza. Vamos ver. Comissão de Veneza. Esse é o nome mais conhecido da Comissão Europeia para a Democracia através do Direito. O órgão consultivo do Conselho da Europa se reúne 4 vezes por ano na cidade italiana para promover estudos e trocar informações sobre o desenvolvimento constitucional de cada um dos países membros, além de difundir a jurisprudência constitucional das cortes participantes. A adesão do Brasil foi impulsionada pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros Gilmar Mendes e César Peluso são os representantes brasileiros na Comissão de Veneza, formada por especialistas que têm um notório trabalho em instituições democráticas e relevante contribuição para o aprimoramento do direito e da ciência política. Neste mês de junho, o presidente do Supremo, ministro Aires Brito, e o ministro Gilmar Mendes participaram da reunião plenária da comissão, a de número 91. Professor Luiz, vamos então aproveitar a Comissão de Veneza para falar um pouco sobre diplomacia judicial, né? Essa diplomacia judicial está estritamente relacionada com esse tipo de participação do Brasil em um órgão internacional? Sim, de fato, os poderes judiciários foram chamados a participar dos processos de integração. No âmbito do Mercosul, há o Fórum de Cortes Supremas do Mercosul, do qual, evidentemente, o Brasil participa, o Supremo Tribunal Federal participa, e aqui na atuação da assessoria internacional, para que haja uma definição muito clara e diferenciada daquilo que é formação de política externa no âmbito do Executivo, por meio do Itamaraty, e aquilo que é, na verdade, uma definição de um espaço de atuação internacional do Poder Judiciário, há 3 grandes vertentes. Uma vertente da relação com os países de língua portuguesa, uma vertente da relação com os países, os nossos vizinhos da América do Sul e com os BRICS. Queremos ainda desenvolver 2 pontos focais, um na Europa e na América do Norte, mas a participação na Comissão de Veneza é muito importante porque a Comissão de Veneza é uma comissão amplíssima, ela foi, enfim, fundada para
auxiliar os países do leste na sua redemocratização e, portanto, aquela reunião discutir opiniões consultivas, enfim, processo eleitoral, estruturação do poder judiciário. Depois ela foi se expandindo, fazendo acordos de cooperação não somente com outros países, e o Brasil participa já há alguns anos, mas também com outras conferências de jurisdições constitucionais. Por exemplo, a Conferência de Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, cuja última assembleia teve lugar em Maputo, em Moçambique, e o Brasil participou, ela agora também faz parte da Comissão de Veneza. Na última participação do ministro Aires Brito na sua gestão, ele teve a honra, a Comissão de Veneza também teve a honra do seu pronunciamento. A comissão fez um convite à Sua Excelência e ele ali teve a oportunidade de fazer um pronunciamento cujo título foi A Democracia como Expressão Normativa da Unidade Material da Constituição de 1988. Posteriormente, esse documento, ou seja, esse pronunciamento do ministro, foi transformado em documento da própria Comissão de Veneza e enviado a todos os membros, o que significa, de fato, que toda a comunidade jurídica internacional, mundial, teve acesso. Veja que o direito internacional, nesse sentido, contribui para o amadurecimento do debate sobre democracia, sobre o sentimento de aplicação de justiça nas mais variadas partes do mundo. E com esse trabalho, é um processo de internacionalização do próprio judiciário, de amadurecimento desse processo que nós estamos vivendo, desse processo de trocas entre o local e o global. É uma realidade que nos coloca nas mesmas mesas de conversação e de negociação com os mesmos conceitos. Especialmente porque aí nós temos a oportunidade do conhecimento mútuo da jurisprudência de outros tribunais. Por exemplo, aqui o Supremo tem programas de intercâmbio e bancos de jurisprudência em cada uma dessas vertentes, para definir especialmente que a diplomacia judicial é um diálogo judicial, a diplomacia judicial é a criação de uma rede judicial transnacional de informação, e apenas isso, para que as jurisprudências das cortes constitucionais, das cortes supremas, sejam conhecidas umas das outras, porque, de fato, nós nos deparamos com problemas similares. À medida que o magistrado, à medida que o juiz constitucional, que o ministro da Suprema Corte também se depara com decisão de outros países e dos outros países com as nossas, cujo esplendor se pode verificar pela própria, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que os problemas similares foram enfrentados por países vizinhos e talvez eles tenham encontrado soluções sobre as quais nem tínhamos pensado. Isso corresponde também a esse novo processo de ampliação dos espaços de jurisdição que não estão exatamente definidos, até pela própria atuação de cortes internacionais. Então, esses espaços de jurisdição ampliados, eles exigem que os juízes estejam na mesma mesa discutindo os problemas do judiciário, são reuniões, com a ideia de fortalecer o direito. Encontros que com certeza trazem benefícios diretos para a sociedade, né? Nós chegamos ao fim de mais um programa Direito Sem Fronteiras. Hoje em debate as principais questões do direito internacional, da origem à atualidade. Eu agradeço especialmente aos nossos debatedores Luiz Cláudio Cone e Wagner Menezes pela participação neste novo espaço da TV Justiça para o Direito Internacional. E obrigada a você também que nos acompanhou nesta edição do Direito Sem Fronteiras. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!